Você sabe o que é impulso? Se você pensar no nadador no início de uma competição, ou um atleta no início de uma corrida de 100 metros, vai entender que ele precisa de um impulso, correto? Muito bem, e quantidade de movimento? Você sabe que grandeza que é essa? Será que dá para a gente medir a quantidade de movimento de um corpo? Se você está no primeiro ano do ensino médio, fica por aqui que a aula de hoje a gente vai tratar de impulso e quantidade de movimento. Olá, meu caro estudante, seja muito bem-vindo. Eu sou o Guilherme, sou professor de Física e hoje a gente continua estudando os conteúdos de mecânica, conteúdo presente na ementa do primeiro ano no ensino médio. Então, se você está no primeiro ano do ensino médio, está fazendo uma revisão sobre os conceitos de física básica, aqui nós vamos tratar justamente do conteúdo de mecânica, mas especificamente sobre impulso e quantidade de movimento. Gostaria de destacar que tudo que eu estiver comentando aqui, tudo que eu abordar durante essa aula está disponível para você no material que está na descrição desse vídeo. Então, se você tiver interesse, é só clicar que você vai acessar tudo isso que eu estou falando aqui, tá certo? Então, vamos à aula de hoje, começando por impulso. Como eu perguntei para vocês no início, na abertura, né? Impulso não é algo exatamente muito distante da nossa realidade, né? O termo impulso é um termo que a gente já tem alguma familiaridade com ele, né? Então, se você pensar aqui, eu coloquei duas situações bem parecidas e fáceis de compreender. Na primeira ilustração aqui da esquerda, nós temos um jogador de futebol prestes a dar um chute numa bola parada. E na figura da direita, nós temos um taco de golfe prestes, né, um golfista, prestes a dar uma tacada numa bola de golfe que também está parada, né? Se a gente pensar no movimento, no instante que o jogador de futebol chuta essa bola inicialmente parada, acho que sem muita dificuldade a gente consegue entender que esse jogador vai aplicar nessa bola de futebol uma força. Ele vai aplicar uma força nessa bola, tanto que essa bola vai sair do repouso e vai voar para o meio do campo. A mesma coisa se a gente pensar no taco de golfe em relação à bolinha de golfe. No momento que o golfista der uma tacada, no momento que o taco encostar na bolinha, esse taco vai aplicar uma força aqui, vai aplicar uma força nessa bolinha, tá? Fazendo com que essa bolinha se movimente. Mas mais do que isso, a gente vai ter uma força sendo aplicada durante um intervalo de tempo. O pé do jogador não vai ficar em contato com a bola eternamente. Vai ter um intervalo de tempo, uma duração específica, que o pé do jogador vai empurrar aquela bola para frente. Da mesma forma, o taco de golfe, quando o taco esbarrar na bolinha, vai acontecer esse contato por um determinado intervalo de tempo. Não é eternamente, ele não vai empurrar por todo instante. Esse contato vai acontecer por um tempo limitado. Então, nota que nós estamos falando aqui de duas grandezas. Nós estamos falando aqui da força que vai ser aplicada e nós estamos falando também em um tempo de contato, em um tempo de duração que essa força está sendo aplicada, tá? Nesses dois exemplos, então, a gente está falando a respeito de impulso. Então, a primeira coisa que eu queria que você registrasse no seu caderno, no seu material de estudo é que impulso é uma grandeza que depende de duas outras. Quais são elas? Depende de força e depende de tempo. Depende da força que vai ser aplicada e depende do tempo, da duração de aplicação dessa força. Então, isso é a primeira informação importante. Vamos agora aos detalhes. Como que a gente calcula, então, um impulso de uma determinada força? O impulso de uma determinada força, a gente representa por um I maiúsculo, tá? Ele é calculado como sendo o produto da força que foi aplicada multiplicado pelo intervalo de tempo que ela foi aplicada. Então, aqui eu já quero deixar claro, já quero destacar uma informação importante. Repare que eu coloquei essa setinha aqui em cima do I, coloquei essa setinha em cima do F. Por quê? Porque impulso é uma grandeza que a gente chama de grandeza vetorial. O que quer dizer isso? Impulso é um vetor. Se impulso é um vetor, quer dizer que o impulso ele tem um valor, também chamado de módulo. O impulso tem direção, então você tem que saber se o impulso está na horizontal, na vertical, se está inclinado e tal. E você também precisa saber o sentido desse impulso. Se é para a direita, se é para a esquerda, se é para cima, se é para baixo, tá certo? Então, o impulso de uma força
Lembrando, é o produto da força pelo intervalo de tempo, tá? Como que a gente calcula o valor do impulso? Ora, calcular o valor do impulso é só multiplicar o valor da força pelo intervalo de tempo de contato, tá? E como é que eu sei a direção? A direção do impulso é exatamente a mesma direção da força. Então, a direção do impulso é a mesma da força F, tá? E o sentido? O sentido do impulso também é o mesmo da força F, tá? Então, essa é a definição do que é impulso e de como que a gente calcula. Eu vou resolver alguns exemplos em breve, vocês vão entender um pouco melhor, vocês vão enxergar como que a gente resolve isso, na prática, né? Vamos falar assim, né? Resolvendo alguns exercícios, alguns exemplos, tá? Muito bem. Aqui tem uma observação importante. Eu disse a vocês que para você calcular o valor do impulso, você pega o valor da força que foi aplicada e multiplica pelo intervalo de tempo e multiplica pelo intervalo de tempo de aplicação, desde que essa força seja constante. Se essa força não for constante, nós vamos utilizar o método gráfico, que também adiante eu vou indicar como que a gente faz isso, tá? Então, se a força for variável, como que eu faço para calcular o impulso? Lembrando que para ter impulso, eu preciso ter força e eu preciso ter um tempo de aplicação, tá? Então, suponha que a gente tem aqui um gráfico, tá? No eixo vertical, a gente tem representado o valor da força em newtons, e aqui a gente tem representado, por exemplo, o tempo em segundos, tá? Como é que eu calculo o valor do impulso de uma força que está variando? Olha só, esse gráfico está indicando aqui, né, no eixo vertical a força em newtons, no eixo horizontal o tempo em segundos, e a gente observa que no primeiro trecho esse gráfico é inclinado positivamente, uma reta inclinada positivamente, até um determinado instante. A partir daqui, o gráfico fica horizontal. Tá certo? Então, pelo menos em um trecho, pelo menos neste trecho aqui, ó, daqui para trás, ó, pelo menos neste trecho, a força é variável. E como que eu faço para calcular um valor do impulso, sabendo que a força é variável e dispondo de um gráfico para isso? Muito bem, nós vamos usar a área desse gráfico, tá certo? Então, por exemplo, se eu quero saber o valor do impulso, que essa força aqui, né, que é variável, me gerou num determinado objeto do intervalo de 0 até T1, ou seja, daqui até aqui, eu vou pegar essa área que eu destaquei aqui e calcular essa área. Então, se a força for variável, o I vai ser igual a área abaixo da curva. E aqui eu vou colocar um numericamente, tá? Por que eu estou colocando numericamente? Eu estou dizendo simplesmente que o valor que você encontrar aqui vai ser igualzinho ao valor do impulso da força daquele intervalo de tempo determinado, tá certo? Então, se no caso eu quiser de 0 até T1, eu calculo a área abaixo dessa curva, como eu destaquei aqui. E se eu quisesse de 0 até T2, como é que eu faria? Eu ia calcular a área daqui e eu ia pegar também essa área restante que está aqui, ó. Eu ia pegar a área completa, tá? Ah, mas aí como é que eu ia fazer, como é que eu ia resolver nesse caso? Bom, você podia resolver a área da figura inteira, ou você pode fazer por pedaços, né? Faz a primeira área primeiro, faz a segunda depois e somos dois, tanto faz. Aí é com você. Mas nós vamos resolver um exemplo em que a gente precisa utilizar a estratégia da área, do cálculo da área para resolver, tá? Então não se preocupa muito com isso nesse momento, não. Basta você entender que se a força for variável, você vai localizar no gráfico qual área que você vai utilizar para fazer esse cálculo. Muito bem, vamos iniciar aqui já resolvendo um exemplo para tentar melhorar um pouco a compreensão do conceito, tá? O exemplo diz assim: um tenista rebate a bola durante o jogo aplicando uma força de 300 newtons. Muito bem. O impacto dura aproximadamente 0,02 segundos. Determine o módulo do impulso aplicado pelo tenista. Então, veja aqui, né? Eu tenho um tenista que está no meio de uma partida e ele vai rebater a bola. Obviamente, quando a bola bate na raquete,
A raquete exerce uma força nessa bola por um determinado intervalo de tempo. Sabemos, vimos da nossa definição, que o impulso é dado pelo produto da força pelo intervalo de tempo de contato, tá certo? Antes de fazer a conta aqui, eu só quero fazer uma pequena ilustração para representar uma coisa interessante aqui para vocês, tá? Então imagina que eu tenho aqui, ó. Imagina que eu tenho a bolinha aqui, tá? Imagina que essa é a bolinha de tênis, tá? Vou botar ela aqui. E imagina que isso aqui é a raquete. É claro que não é, né, gente? Mas é só para poder mostrar para vocês a ideia aqui, só para falar para vocês a ideia do que eu tô comentando, tá? Então, ó, imagina que tá aqui, ó. Beleza? Então, aqui tá a raquete, aqui tá a bolinha. No momento que o tenista vai rebater a bolinha, ele exerce uma força nessa bolinha. Então eu vou marcar a força aqui na bolinha. Digamos que a força esteja para cá, tá? Mais ou menos. Vai ser aproximado. Então a força está aqui, tá? Eu disse a vocês que o impulso é uma grandeza vetorial. Tem valor, ou seja, módulo, tem direção e tem sentido. Como é que eu acho a direção e o sentido do impulso? Eu vou olhar para a força. Então, se a força está na horizontal e para a esquerda, isso quer dizer que o meu impulso, vou fazer ele de amarelo aqui, ó, meu impulso também vai estar na horizontal e para a esquerda. Essa que é a ideia, tá? Só para deixar claro. Então, se a força está para cá, o impulso está para cá também. Agora, para calcular o módulo do impulso, para calcular o valor do impulso, eu vou usar aquela expressãozinha. Eu vou reescrever isso daqui e aí eu já não vou considerar mais esse símbolozinho de vetor aqui em cima. Eu vou escrever assim, para calcular o valor. Como que eu faço? Impulso vai ser o valor da força multiplicado pelo intervalo de tempo que foi feito o contato, que essa força foi aplicada. A força nós já vimos, vale 300 newtons. Vou anotar ela aqui, ó. Força vale 300 newtons, está ali. O tempo de contato dessa força, 0,02 segundos. Está aqui, 0,02 segundos. E basta multiplicar os dois agora, né? Aqui ficou simples. Então vai ser 300 vezes 0,02. Então o impulso vai ser 6 newtons vezes segundos. Ficou faltando eu falar na parte de definição da grandeza qual que é a unidade que a gente utiliza no sistema internacional. Então, no sistema internacional, a força tem que estar em newtons, o tempo tem que estar em segundos, então a unidade tem que ser newton vezes segundos, tá certo? Então, basta você localizar, observou a força, observou o intervalo de tempo, conferiu as unidades, cálculo do módulo. Lembrando, módulo é a mesma coisa que valor, então você multiplica os dois e aqui você tem a resposta, tá? Lembrando aqui, ó, o desenho que eu fiz é só para a gente lembrar como que a gente marca no desenho para que lado que está o impulso, tá? Mais para frente nós vamos resolver umas situações, colisões, batidas e tudo mais, que essa análise aqui vai ser interessante, tá? Então por isso que é bom já começar destacando isso de uma vez. Muito bem, vamos para o segundo exemplo. O segundo exemplo diz assim: o gráfico a seguir indica o valor da força que atua em uma caixa erguida por guindastes. Determine, letra A, o valor do impulso dessa força durante o intervalo indicado. E letra B, a intensidade da força constante que produz o mesmo impulso pelo mesmo intervalo de tempo. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma figura na esquerda, né? Um diagrama, um gráfico, onde no eixo vertical a gente tem a força expressa em newtons, no eixo horizontal a gente tem o tempo indicado em segundos, na horizontal as subdivisões são de 10 em 10 segundos, né? Então 0, 10, 20 segundos. Na vertical são de 10 em 10 newtons, então 10, 20, 30 newtons. E o nosso gráfico, de 0 a 10 segundos, a gente tem uma linha reta, inclinada, até chegar em 10 segundos, a gente tem a força correspondente de 30 newtons, vou indicar aqui, ó, 30 newtons, quando o tempo é 10 segundos. E de 10 a 20 segundos, o gráfico fica numa linha horizontal, indicando uma força constante de 30 newtons nesse intervalo de tempo, tá? Então, primeiro de tudo, a força não é constante, pelo menos não de 0 a 10 segundos.
Como que eu sei disso? Essa reta inclinada aqui. Tá? De 10 a 20 segundos, ela é constante? Sim. Como é que eu sei? Essa reta inclinada horizontalmente aqui. Ó. Tá? Então, de 0 a 10 segundos, ela é variável. De 10 a 20 segundos, ela é constante. Letra A. O impulso dessa força, então ele quer que a gente calcule o impulso da força durante o intervalo indicado. Ele não especificou qual o intervalo. Então eu estou entendendo que ele quer que a gente calcule o impulso durante todo o movimento, desde os 0 segundos até os 20 segundos. Tá? Aqui a gente tem algumas estratégias que a gente pode utilizar. Aquela que eu acho que é a mais intuitiva e mais simples é, pelo fato de já possuir um trecho com força variável, é utilizar a estratégia do cálculo utilizando a área da figura. Tá? E se eu quero de 0 a 20 segundos, eu vou delimitar aqui, ó, vou fechar aqui o meu diagrama no momento, no instante que me interessa, nos 20 segundos. Toda a área que tiver aqui abaixo me interessa. Então eu vou calcular a área. Primeiro eu vou colorir aqui dentro. Ó, e para responder a pergunta que ele me fez, eu vou calcular essa área que eu estou colorindo aqui. Então para responder a letra A, eu preciso calcular essa área. Essa figura que está aqui, caso você não tenha identificado, ela é um trapézio, tá certo? E como que eu calculo a área de um trapézio? Então deixa eu colocar aqui, ó, letra A, responder a área. Eu vou fazer, primeiro de tudo eu vou calcular essa área, né? E a área de um trapézio. Como que eu calculo a área de um trapézio? Para você que não lembra, base maior mais base menor, multiplicados pela altura, tudo isso dividido por 2, tá? Nesse trapézio, quem que é quem aqui, né? Esse lado aqui pequenininho de cima é a base menor, esse lado, os lados paralelos, né? Os lados paralelos são chamados de base. Então, o lado menor é a base menor, o lado maior a base maior. Essa reta vertical aqui representa a altura desse trapézio. E eu vou pegar essas medidas e substituir nessa continha aqui para poder resolver. Tá? Então, deste jeito aqui, como é que vai ficar? Base maior é esse lado maior aqui, ó, de 0 até 20. Então, eu tenho 20 mais base menor de 10 até 20. Observa aqui, ó, de 10 até 20 eu tenho 10. Vezes a altura é essa altura aqui, ó, esse tamanho aqui, de 0 a 30, então, olha lá, 30. Tudo isso dividido por 2, tá? Então, como que a gente continua a nossa conta aqui? 10 mais 20, 20 mais 10 vai dar 30, então vai ficar 30 vezes 30, tudo isso dividido por 2, e aqui eu posso dividir um desses caras por 2, né, para facilitar a nossa conta. Então, a nossa área fica 30 vezes 15. Muito bem, deu 450 unidades. Resposta, o impulso da força tem o mesmo valor da área, então vai ser 450 newtons vezes segundos. Tá? Enquanto você refaz a conta e você observa os cálculos que eu estou fazendo, quero te chamar a atenção de duas coisas. Tá? Número 1, eu utilizei aqui diretamente a forma de cálculo da área do trapézio. Tá? Se você não lembra essa forma de cabeça, existe uma outra forma que você pode utilizar, uma outra estratégia que você pode utilizar, que é você subdividir essa figura inteira em duas ou mais figuras que sejam mais simples de resolver. Tá? Então, se fosse utilizar essa estratégia da subdivisão, eu faria desta forma aqui. Ó. Chegaria aqui nos 10 segundos, ó, traçaria uma linha vertical. E aí, ó, observa que agora eu tenho duas figuras. Eu tenho da linha vertical que eu tracei até o 0 para trás, eu tenho um triângulo. Tá certo? Tá aqui um triângulo. E do 10 até o 20 segundos, eu tenho um retângulo. Tá? E a área de triângulo e a área de retângulo acho que são mais fáceis de guardar. Né? A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. A área do retângulo é base vezes altura. Tá? Você calcula essas duas áreas e soma, você tem que chegar nos mesmos 450 newtons vezes segundo que nós encontramos aqui. Beleza? Muito bem, vamos resolver o exemplo da letra B agora. Letra B determine a intensidade da força constante. Esse texto pode ser um pouco confuso, mas no final das contas vocês vão ver que não é nada muito complicado, não. A intensidade da força constante que produz o mesmo impulso pelo mesmo intervalo de tempo. Tá? Então, o que acontece aqui?
Aqui a gente tem uma força que ela é variável. Ela começou com 0, depois foi para 30, depois se manteve em 30, tá? E essa força aqui aplicada nos 20 segundos produziu um impulso que a gente encontrou na letra A de 450 Nm vezes segundo. Esse foi o valor que a gente encontrou. A letra B pede para a gente fazer o seguinte. Tá, mas e se você tivesse, ao invés de uma força variável igual teve aqui, se você tivesse uma força constante que produzisse os mesmos 450 newtons vezes segundo, pelo mesmo intervalo de tempo, ou seja, pelos mesmos, olha lá, de 0 até 20, pelos mesmos 20 segundos. Que força seria essa? Quem seria essa força? Entende a pergunta? Ele está te falando agora o seguinte, suponha que você tem os mesmos 20 segundos, que o impulso é igualzinho, mas qual força que você teria que, se fosse constante, qual o valor da força que você deveria ter nesse caso? Certo? Então, a gente vai entender que o impulso é o produto de uma força constante, já que ele está supondo essa força constante, vezes o intervalo de tempo. O impulso a gente considera os mesmos 450. A gente quer saber o valor da força. E o intervalo de tempo a gente considera os mesmos 20 segundos. Então, está multiplicando aqui, passo 20 dividindo. Então, a gente vai ter 450 divididos por 20. Isso aqui vai dar o valor da força que a gente está procurando. Vou fazer aqui do lado, né? Então, a força vai ficar 450 divididos por 20. Corta esse zero com esse zero, né? Dá 45 dividido por 2. Isso aqui vai dar, vamos fazer a continha, né? 22,5 newtons. Então tá aí, se a força fosse constante, para produzir o mesmo impulso no mesmo intervalo de tempo, a gente precisaria de uma força de 22,5 newtons. Vamos agora falar a respeito de quantidade de movimento, que eu acho que aqui é que vem a novidade.